Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre o consumo de energia elétrica e discutir quais são as importâncias que a gente tem que ter com relação ao consumo consciente e os cuidados que nós devemos ter com a eletricidade. Para a gente começar a discutir sobre esse assunto, a gente tem aqui uma tabela. Nessa tabela a gente tem diferentes equipamentos com os potenciais e o consumo de cada equipamento no final de um período de um mês. Essa tabela ela foi organizada de acordo com o consumo de energia do maior aparelho, que mais consome energia, para o aparelho que menos consome energia. A gente percebe que os dois aparelhos que mais consomem energia é o chuveiro e o ar-condicionado. E o que consome menos energia é o ferro elétrico. Sendo que esse ferro elétrico ele não foi utilizado todos os dias da semana. Ele foi usado uma hora por semana no período de um mês. Se a gente for pensar que a pessoa que é dona desses equipamentos, dona dessa residência que tem esses equipamentos e tem esse consumo total de 333 kWh no período de um mês. E essa pessoa ela tem o objetivo de diminuir o consumo de energia para que ele possa também ter uma diminuição na sua conta de luz. O que essa pessoa deveria fazer? Então, para ajudar essa pessoa ou até mesmo obter o conhecimento para poder diminuir o consumo de energia nas nossas próprias residências, a gente deveria tomar algumas atitudes. E quais são elas? Então, a primeira atitude que nós deveríamos tomar é colocar o chuveiro em modo verão, que é o chuveiro, nesse caso, que consome o maior número de eletricidade, o maior potencial de energia é do chuveiro, então a gente deveria diminuir o consumo de energia nos banhos. Então, de acordo com a conta, com a tabela que nós vimos, a primeira atitude que nós deveríamos tomar seria manter o chuveiro em modo verão, que aí teria um consumo de energia menor, já que o chuveiro é o que mais consome energia. O segundo passo vai ser diminuir o uso de ar-condicionado, então utilizar mais as janelas abertas para que a gente possa diminuir o consumo de ar-condicionado. Então, de acordo com a conta, com a tabela que nós vimos, a primeira atitude que nós deveríamos tomar seria manter o chuveiro em modo verão, que aí teria um consumo de energia menor, já que o chuveiro é o que mais consome energia. O segundo passo vai ser diminuir o uso de ar-condicionado, então utilizar mais as janelas abertas para que a gente possa diminuir o consumo de ar-condicionado. A terceira atitude seria pintar as paredes de cores claras. Ah, mas por que eu vou pintar a parede de cor clara? Porque quando a gente tem as paredes claras, a luz ela consegue refletir com maior intensidade. Com isso, o ambiente ele acaba ficando mais claro e a gente diminui o consumo de lâmpadas. Abrir e fechar a geladeira também é um problema, porque quando a gente abre e fecha a geladeira de forma periódica, várias vezes durante o dia, a gente faz com que essa geladeira ela consuma mais energia. Então, uma alternativa seria não abrir e fechar a geladeira várias vezes durante o dia e pegar os alimentos de uma única vez. Outra coisa relacionada à geladeira é guardar os alimentos frios. Então, vai fazer com que a gente tenha um consumo de energia na geladeira muito menor. Com relação às lâmpadas, a gente poderia trocar as lâmpadas que são incandescentes por lâmpadas de LED, que também está relacionado com a quantidade de energia luminosa que a gente vai ter no ambiente. A gente vai consumir uma quantidade de energia, mas a gente vai ter lâmpadas que são mais econômicas. Evitar a exposição ali de televisão e equipamentos que não estejam sendo usados ligados o tempo inteiro. Apagar as luzes quando a gente não estiver mais usando o ambiente e utilizar o ferro de maneira mais consciente, não ficar passando roupa todos os dias, todas as horas que for precisar, e tentar passar a roupa de uma única vez. E quando não estiver usando o computador, ou até mesmo estiver carregando o celular, desligar o computador e tirar o carregador do celular da tomada. Uma outra medida que nós devemos obter é verificar o selo que vem nos eletrodomésticos ao comprar um equipamento. Então, os selos que mais economizam
Os aparelhos que mais economizam energia são aqueles que vêm com o selo com a letra A ou com a letra B. Então, verificar sempre se o equipamento que você está comprando, ele é aquele equipamento que tem um consumo consciente de energia elétrica. Uma outra medida que nós devemos obter é verificar o selo que vem nos eletrodomésticos ao comprar um equipamento. Então, os aparelhos que mais economizam energia são aqueles que vêm com o selo com a letra A ou com a letra B. Então, verificar sempre se o equipamento que você está comprando, ele é aquele equipamento que tem um consumo consciente de energia elétrica. Ainda sobre o consumo consciente de eletricidade, a gente tem que falar sobre os cuidados que nós devemos ter com relação à corrente elétrica. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com relação ao curto-circuito. Então, a gente vai ter aqui uma corrente elétrica, um circuito elétrico, e a corrente elétrica, ela passa numa trajetória normal. Se a gente monta esse circuito aqui de forma incorreta, essa trajetória, ela vai ser interrompida. Então, por exemplo, eu tenho um fio cruzado com o outro, próximo ao outro. Quando a corrente elétrica estiver passando, a gente vai ter ali um curto-circuito. Esse curto-circuito, ele pode fazer com que aconteça o fogo. A gente pode ter uma casa que pode pegar fogo por causa de um curto-circuito. Só que aí, se a gente tem o circuito de uma maneira que faça com que tenha a instalação de um disjuntor, por exemplo, esse disjuntor ele vai desligar, fazendo com que a corrente elétrica cesse, pare de acontecer e a gente não tenha problemas piores acontecendo. Um outro fator muito importante seria os equipamentos que utilizam fusíveis. Esses fusíveis, eles fazem com que a corrente elétrica passe de forma normal, uma trajetória de forma normal. E se acontecer algum problema na trajetória dessa eletricidade, da corrente elétrica, o fusível ele queima. Só que aí depois que ele queima, o aparelho ele deixa de funcionar e você pode trocar esse fusível e tudo está resolvido. E por último, e muito importante, é o choque elétrico. Então, tomar muito cuidado com o manuseio de condutores de energia, por exemplo, os fios desencapados ou até mesmo sem proteção. Então, aqui a gente tem uma imagem onde uma pessoa poderia estar trabalhando com corrente elétrica, ela não teria proteção, ela entrou em contato com a corrente, com os condutores, por exemplo, e levou o choque. O choque ele pode ser algo benéfico, desde que ele seja feito de uma voltagem específica, de uma maneira correta. Então, se acontecer de uma pessoa entrar em contato com a corrente elétrica, ela vai tomar choque, porque o nosso corpo ele conduz a eletricidade. Essa pessoa pode vir a morrer. Agora é a vez de vocês exercitarem conhecimento. Na página 71 e 72 tem atividade para que vocês possam realizar. E até a nossa próxima aula. Um beijo.